Olá, eu sou a aluna monitora Francisca Andréa de Souza Oliveira e, junto com o professor Dr. Antônio Neves, desenvolvemos um estudo sobre o cálculo das forças internas na treliça. E esse estudo ele é da disciplina de Mecânica 1 e relaciona também as operações vetoriais. Então, o que são treliças? As treliças são formadas por um conjunto de elementos que geram uma estrutura rígida e de autossustentação. Quando conectados em forma geométrica triangular, são capazes de suportar diversos esforços, entre elas forças de tração e compressão. A força de tração ela é exercida no corpo e tende a aproximar as partes que o compõem. Dessa forma, o volume dessa partícula ela é diminuída por pressão. A força de tração ela acontece de forma contrária. No caso, ela é exercida no corpo de forma que as partes da partícula elas são afastadas e com isso o volume da mesma é aumentado também por pressão. Então, existem treliças planas e treliças espaciais. As treliças planas, elas têm todos os elementos do conjunto pertencentes a um único plano. Temos aqui a figura 2 como exemplo. E as treliças espaciais, elas geralmente são de estrutura metálica de aço ou alumínio e utilizam a forma básica de um triângulo para criar uma forma tridimensional com alta eficiência. E onde as treliças podem ser utilizadas? Geralmente, as treliças são utilizadas para obras de grande porte. Entre elas, temos pontes de pedestres, de veículos, estruturas de telhado, mezaninos, torre de energia e telecomunicações, passarelas e etc. Aqui nós temos algumas imagens exemplificando esse tipo de estrutura. Temos uma ponte de veículos, uma torre de distribuição energética, uma estrutura de madeira. E eu queria que vocês se atentassem ao que essas estruturas elas têm em comum. Aqui nós temos algumas aplicações famosas também. A Torre Eiffel, em Paris. Tem uma ponte sobre o Rio Jaguari, localizada no interior de São Paulo, que interliga duas cidades. E tem a ponte Golden Gate, localizada em São Francisco, Califórnia. Mas e qual é a importância de calcular treliças? Bom, as treliças, como eu já falei antes, elas são geralmente utilizadas em obras de grande porte, como pontes, torres, grandes edifícios verticais e etc. Logo, deve-se ter um máximo de cuidado para calcular esse tipo de estrutura, porque o erro equivocado ele pode causar prejuízos ainda na etapa inicial da obra, no dimensionamento da estrutura. Esses erros eles podem ir desde o superdimensionamento ou déficit de carga, o que pode ocasionar no colapso da estrutura. Além disso, pode existir, com esses cálculos errados, grandes prejuízos financeiros. E ainda, além disso, podem ser ocasionados uma tragédia humana. É uma coisa que todos nós na área da engenharia buscamos, é minimizar ou evitar que erros possam ser cometidos para que dessa forma não haja impacto em questões financeiras e principalmente em questões humanas. Então, mas qual é a motivação do nosso trabalho? O nosso trabalho ele tem como objetivo sanar e até minimizar a dificuldade que os alunos têm em calcular as forças internas na treliça. E diante disso, houve uma busca de métodos didáticos que podem ser utilizados para realizar a operação dos cálculos das operações vetoriais de forma que seja clara e objetiva. Nosso objeto de estudo se baseia na exploração de metodologias para o cálculo das forças internas da treliça. E para isso, utilizamos um artigo como base de estudo, na qual tem o tema de a aplicação do software Excel como ferramenta de ensino para a resolução de treliças planas utilizando elementos finitos de barra. Então, no que se baseia esse artigo?
Esse artigo, ele busca determinar os esforços e os deslocamentos que são exercidos em uma treliça. Para tais determinações, foi utilizado o método dos elementos finitos, e com isso foi gerada uma planilha eletrônica desenvolvida no Excel. Essa planilha ela é capaz de calcular os esforços das barras que constituem a treliça, assim como os deslocamentos e as forças também que são sofridas por a mesma. A fim de não apresentar somente números de modo didático, esse artigo ele também tem o intuito de demonstrar graficamente os resultados que são obtidos pelo Excel e ilustrar de forma simples e direta os resultados que foram obtidos. Com isso, os cálculos são facilitados e há uma grande importância didática, visto que a ferramenta ela é capaz de confirmar os resultados que são obtidos através dos métodos tradicionais. Então, aqui tem um fluxograma de como o trabalho foi desenvolvido, e ele começa com uma entrada dos dados das barras da matriz, são fixadas na matriz, já no desenvolvimento da planilha, e depois é determinada uma matriz global de estrutura. Então, são aplicadas condições de contorno, são as condições em que a treliça está aplicada. Com isso, é aplicado um pouco de álgebra linear, onde a multiplicação da matriz inversa pela matriz global dos vetores das forças nodais aplicadas na matriz. Há também a determinação dos deslocamentos nodais. A partir de uma equação, é calculado os esforços axiais em cada barra da treliça, e com isso, os resultados gerados, eles são representados graficamente através do VBA, e também a deformação na estrutura, elas são ilustradas também de forma gráfica. Então, conclui-se que o artigo, ele observou a necessidade de conhecer as forças axiais das barras da treliça e também seus deslocamentos, visto que o dimensionamento ele é uma parte muito importante no desenvolvimento de um projeto. E com isso, através da metodologia adotada no artigo, concluiu-se que a planilha gerada ela apresentou resultados muito satisfatórios e precisos. E os resultados gráficos, eles tornam a análise da estrutura mais fácil para o usuário, graças ao gradiente de cores, que depende da intensidade das tensões que são aplicadas. O que permite uma análise ainda mais rápida das alterações das tensões, caso haja a alteração na entrada de dados. O trabalho teve como foco o estudo de treliças planas, sujeitas ou não a cargas, com enfoque no uso do Excel, que se apresenta de forma mais didática e dinâmica comparada a outras maneiras de cálculo. Pegando aí essa linha do uso de softwares para o cálculo de treliças planas, nosso estudo ele buscou também alguns softwares para que a gente pudesse estudar de forma mais dinâmica o cálculo das treliças. E temos aqui dois softwares, o MD-Solids e o F-Tool. Ambos são softwares gratuitos, disponíveis na internet. E o MD-Solids, ele é um software educacional, que pode ser usado no uso de resistência dos materiais, mecânica dos solos, e entre outros. Ele é bastante simples e versátil. A interface dele também é bastante simples e de fácil entendimento. O F-Tool, ele não é só um software que calcula treliça, ele é um software de cálculo estrutural, com também interface bastante simples, e ele permite a execução de cálculos de estruturas de forma rápida e bem intuitiva, sem que haja necessidade de recorrer
a programas mais complexos para que esses cálculos sejam feitos. Aqui nós temos a interface do MD-Solids, bastante simples. Do lado esquerdo nós temos todos os comandos que são executados para a realização do cálculo de uma treliça. Para começar a calcular uma treliça no MD-Solids, você tem que gerar um plano cartesiano com o espaçamento que você define, ela é dada em metros. Aqui você insere os membros na treliça, você insere os suportes e você insere as forças. Depois disso, você computa tudo e o software ele já gera as forças que são aplicadas e também ele mostra se a força é de tração ou compressão. Aqui nós temos a interface do F2, que é uma interface bastante simples também, mas um pouco diferente do MD-Solids. Ao invés de gerar o plano cartesiano no F2, você insere o par ordenado dos pontos que compõem a treliça. Tem alguns passos mais complementares que não tem no MD-Solids. E, além disso, no F2, você pode calcular a deformação que a treliça suporta, o que está sendo aplicado nela. Então, agora nós partimos para a resolução analítica de duas questões. Nós vamos começar com uma questão pelo método dos nós, bastante simples. E para dar início à resolução da questão, nós precisamos primeiro compor as equações de equilíbrio no eixo X, no eixo Y e também os momentos. Precisamos determinar os suportes que existem na treliça e, a partir daí, calcular nó por nó dessa treliça. Então, começamos aqui determinando os suportes existentes. Aqui, no caso, nós temos um suporte fixo e um suporte de rolete. Vamos fazer o somatório das forças no eixo X. E aqui, no caso, nós temos duas forças. Nós temos menos BX e temos AX. E fazendo aqui a manipulação algébrica, temos que AX é igual a BX. O somatório das forças em Y, nós temos duas forças atuantes em Y. Temos o BY positivo e temos a força em D negativa de 3.000 newtons. Calculando BY, temos que ele é 3.000 newtons. E então, vamos calcular o momento em B, tomando o sentido horário como negativo. Então, fazendo manipulação algébrica, temos que o AX ele está distante 2 metros de B, positivo, AX positivo, porque no caso ele está girando no sentido horário. E aí você faz esse cálculo pela regra da mão direita, onde você aponta os dedos em direção à força que está sendo aplicada. E no caso vai ser anti-horária, logo ela vai ser positiva. A mesma coisa você faz com a força de 3.000 newtons que está sendo aplicada. Ela vai ser uma força horária e, portanto, negativa. Quando você realizar a manipulação algébrica, você vai descobrir que AX é igual a 6.000 newtons. Como foi demonstrado no primeiro cálculo, que AX é igual a BX, então BX é igual a 6.000 newtons. A partir disso, nós vamos começar os cálculos nos nós. Vamos começar pelo nó B. No nó B, nós temos 4 forças atuantes, onde uma já foi descoberta. E então temos que fazer manipulações no eixo X e no eixo Y. Eu costumo aplicar todas as forças no sentido para fora. Logo, quando o cálculo for realizado, o valor que der positivo
ele é tração, e o valor que der negativo, ele é de compressão. Então, o somatório das forças em X eu tenho BC e tenho BX, sendo que BX eu já calculei, sendo menos 6.000 newtons, logo, igualando BC, eu tenho que BC é igual a 6.000 newtons positivo, logo é uma força de tração. Em Y, nós temos também duas forças atuantes, nós temos o BA e o BY, sendo BY já conhecido. Então, fazendo a manipulação algébrica, descobrimos também que BA é uma força de tração de 3.000 newtons. Calculando agora no nó BC, vamos fazer os cálculos no eixo X, somatório das forças em X, e temos menos BC mais AC vezes o cosseno do ângulo que é formado, 45 graus, mais CD vezes também o cosseno do ângulo que é formado. Fazendo a substituição e a manipulação algébrica, nós temos menos 3.000 dividido pelo cosseno de 45, o que nos dá uma força de 42.000 de 4.243 newtons, que é também uma força de tração. No nó A, a gente vai começar pelo somatório das forças em Y. Temos já uma força conhecida, que é a força de 3.000 newtons, já calculada anteriormente, e somamos ela com AC vezes a sua componente, vezes o seno de 45 graus. Fazendo a manipulação algébrica, nós temos que AC é menos 4.243 newtons. Pelo sinal negativo, eu tenho que essa força é uma força de compressão. Agora, fazendo o somatório das forças em X, nós já temos uma força conhecida de 6.000 newtons. Vamos somar com a componente da força AC, multiplicada pelo cosseno do ângulo, que é 45 graus, somada com a força AD. Fazendo também a manipulação algébrica de todos os valores, descobrimos que a AD é menos 3.000 newtons, logo uma força de compressão. Agora, nós vamos realizar os cálculos analíticos de uma treliça pelo método das seções e vamos utilizar as mesmas notações anteriores, definindo o sentido horário como negativo, para cima positivo e para a esquerda negativo. Então, a gente vai seccionar essa treliça entre A e B. Vamos descobrir, por semelhança de triângulo, qual é o valor dessa barra BE. É só fazer a semelhança de triângulos, que a gente descobre que ela vale 1,5 m. Vamos determinar as forças atuantes em E e A. Ele nos pede para que seja determinada, de fato, a força que atua no elemento AE. Aqui nós temos dois ângulos desconhecidos. O ângulo beta, formado entre AE, e nós temos o ângulo alfa, formado entre DE. Então, vamos descobrir alfa. Por semelhança de triângulo, nós temos o comprimento das barras. E então, vamos calcular o arco tangente do 0,5 sobre 2, que nos dá um alfa de 14 graus. E para o beta, nós vamos fazer a mesma coisa, que nos dá um arco tangente de 0,75, sendo beta de 36,9 graus. Vamos calcular o momento no ponto E. O momento no ponto E nos dá uma força de menos
3.200 newtons quadrados, nos dá uma força de menos 3,2 kN, vezes a distância, que é 2 metros, mais a força AB, vezes a distância, que é 1,5. Fazendo a manipulação algébrica, nós temos que AB equivale a 4,27 kN por metro, sendo uma força de tração. Vamos calcular agora a força no eixo X. Temos a força EF vezes o cosseno de 14 graus, menos a força AE vezes o cosseno de 36,9 graus, menos a força AB. Fazendo a manipulação algébrica dos valores que já foram obtidos com os que estão presentes, temos que o EF é igual a 0,824 vezes AE mais 4,4. Agora, realizando o somatório das forças em Y, temos que EF, a componente de EF, vezes o seno de 14, mais o AE, vezes o seno de 39, menos 2,4, menos 3,2, é igual a zero. Fazendo a manipulação algébrica, temos que o EF é igual a 0,242 mais AE vezes 0,6 menos 5,0. Vamos substituir EF na equação anterior, o que nos dá uma manipulação algébrica, onde já se é possível calcular o AE, sendo então o AE uma força de tração de 5,67 kN. Foi utilizada a treliça anterior do cálculo das seções, do método das seções. Ela foi colocada no software para que houvesse a comparação dos resultados e, com isso, descobrir a similaridade entre os dois valores obtidos. Então, aqui eu coloquei a treliça usada no método anterior e podemos perceber todas as forças que são aplicadas sobre essa treliça, todas as forças de compressão e tração em todas as barras. No entanto, a gente queria saber a força atuante no elemento AE da treliça carregada. Pelo método analítico, descobrimos que o AE é igual a 5,64 kN de tração. E calculando no software, ela nos dá exatamente isso, só que com mais casas decimal. Nos dá um valor de 5,6666,67 também de tração, o que nos leva a concluir que os resultados são muito similares. Vale ressaltar que houve um erro aqui no software, onde a nomeação dos pontos está de forma equivocada, se comparado aos da treliça da questão. Mas espero que tenha ficado visível que essa daqui é a barra AE e esse valor é igual ao valor que foi encontrado de forma analítica. O que podemos concluir agora ao final do trabalho? Conclui-se que o artigo ele teve foco na necessidade de calcular as forças das barras de uma estrutura treliçada, além de seus deslocamentos. Para isso, foi utilizado software que mostrou o êxito, se comparado aos resultados obtidos. Além disso, vale pontuar que a interface simples dos softwares facilita o entendimento do usuário. No nosso estudo, a partir dos resultados obtidos, também agora, de forma analítica e pela simulação do software, a similaridade entre eles é muito grande e a única
diferença existente que existe entre eles se dá pela hipótese de uma situação analítica ideal. Para fins práticos, os softwares são bastante importantes, porque eles simplificam todo o trabalho analítico dos cálculos e minimizam os erros que podem ser gerados. Como eu vou calcular, por exemplo, de forma analítica, uma ponte de 400 metros, calculando pelo método dos nós, pelo método das seções. Isso se torna inviável. Então, nesse quesito, o software ele é bastante importante porque ele minimiza todo esse trabalho do cálculo analítico, como ele também minimiza os erros que podem ser gerados. Para fins didáticos, eles são bastante úteis, pois tornam o estudo da teoria mais dinâmica e, dessa forma, de mais fácil compreensão. Pelos recursos que os softwares oferecem, a visibilidade de como é mostrado de forma e de gráficos e figuras, as formas dos cálculos que são feitos de forma analítica, faz com que os alunos compreendam de forma mais fácil o conteúdo que está sendo aplicado. No entanto, vale destacar que tem uma importância muito grande a realização dos cálculos analíticos, porque esse tem a função de fixar o conhecimento sobre os conceitos estudados e esclarece os resultados obtidos, fazendo com que eles possam ser interpretados de melhor forma. Ou seja, para que você consiga usar o software de forma eficiente, você precisa conhecer todos os conceitos básicos, você precisa saber calcular de forma analítica para que você não seja refém do uso de software. Eu espero que tenha ficado claro. Queria agradecer a vocês pela atenção. E fiquem em casa, se cuidem e até mais.